vamos continuar, vamos aproveitar então o nosso tempo. E eu já quero compartilhar com vocês aqui nosso slide para a gente começar então a comentar este assunto de hoje tão importante que é o culto da fé bíblica. Então vamos começar então aqui para a gente já fazer a nossa transmissão de hoje, baseado no nosso tema, tá bom? Nós já vamos começando então aí. E eu tenho uma frase aí do D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande pregador, um homem que ganhou muitas vidas para Cristo. A história nos fala na sua biografia que ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Cristo. Então, esse homem foi um homem que teve muitas experiências com Deus, um homem que realmente teve muito contato com a palavra do Senhor. E aqui eu abro o nosso estudo de hoje colocando essa frase, esse conteúdo, ele diz o seguinte: antes fechava a Bíblia e orava por fé. Mais tarde abria minha Bíblia e começava a estudá-la. E desde então minha fé não tem parado de crescer. Ele diz aqui claramente que ele fechava a Bíblia e orava pedindo fé. Mas chegou o momento que ele descobriu que não é somente orar para que a fé cresça. Ele descobriu que quando ele passou a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, passou a estudá-la, então ele diz: desde então, minha fé não tem parado de crescer. Então ele deixa bem claro aqui nesse registro, dessa parte que ele colocou aqui, dizendo que a sua fé, ela cresceu a partir do momento que ele teve um contato com o estudo da palavra de Deus. Então é importante a gente orar, sim, mas a oração aliada com o estudo da palavra de Deus é que nos fará crescer, então, na nossa vida espiritual em todos os sentidos. E ele descobriu que quando ele estudava as Escrituras, a sua fé crescia, a sua fé se fortalecia. Então, esse é o caminho, essa é a dica que ele deixa para nós hoje sobre como fazer para que a nossa fé cresça cada dia mais. Ou seja, continuamos tendo uma vida prática de oração, uma vida profunda de intimidade com Deus. Nós não podemos deixar de abrir as Escrituras, a palavra de Deus, e buscarmos, através do conhecimento da Bíblia, esse fortalecimento para a nossa fé, para o crescimento da nossa fé. Então, eu quero começar fazendo algumas considerações introdutórias para o nosso estudo de hoje. Eu quero fazer 2 considerações introdutórias com respeito a este assunto sobre o estudo da fé bíblica. A primeira observação, ou a primeira consideração que eu quero fazer com vocês que estão me acompanhando é o seguinte: por que falar sobre este tema? Por que falar sobre o curso da fé bíblica nesse tempo? Então, eu quero pontuar 2 pontos aqui. Primeiro, por causa do tempo que estamos vivendo de instabilidade e crises em todos os setores da sociedade. Então, por que falar sobre este tema? Veja, queridos, nós estamos vivendo um tempo de instabilidade. O que é uma coisa instável? É uma coisa que não tem segurança, algo que não pode ser seguro para sustentar algo sobre si. Então, a instabilidade não pode trazer segurança. E a crise se instalou na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, cheio de desafios, cheio de grandes problemas para enfrentarmos todos os dias. Então, por que falar deste tema nos dias de hoje? Exatamente por causa dessa instabilidade que se colocou na sociedade, a crise que está instalada de uma forma realmente generalizada, e isso tem afetado a vida de muitas pessoas, e especialmente no que diz respeito à sua vida de fé. E o segundo ponto é que, por causa do perigo da apostasia profetizada dos últimos dias, gerada pela ação de espíritos enganadores. Então, a segunda coisa que me leva a falar desse tema hoje é exatamente isso: o perigo da apostasia profetizada na Bíblia para os últimos dias por causa da ação de espíritos enganadores.
Então, por que falar deste tema? Exatamente por causa da realidade presente que a gente está vivendo, esse momento de crise, de instabilidade, e também porque estamos vendo um tempo em que as forças do mal, o inimigo tem agido com os espíritos de engano para levar as pessoas a perder a fé, para perder essa confiança e desacreditar de forma geral em tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra e o mundo espiritual, fazer as pessoas ficarem 100% incrédulas com respeito à realidade do mundo espiritual e aquilo que o mundo espiritual pode afetar a minha vida e a sua vida. Eu quero mostrar os textos bíblicos que fundamentam essas duas observações. Por que falar sobre este tema hoje? Vamos lá, então. 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo diz, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a Bíblia já deixa bem claro que os últimos dias serão dias difíceis, de muito desafio, de muita dificuldade, de muitos obstáculos. E é isso que nós precisamos entender, que nós estamos vivendo um tempo de instabilidade e de crise. E por causa desse tempo tão desafiador, nós precisamos, então, fortalecer a nossa fé para que não venhamos ser derrotados e fracassados nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. A palavra de Deus diz ainda em 1 Timóteo 4:1, com respeito ao perigo da apostasia dos últimos dias, Paulo escrevendo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então veja que existe um embasamento bíblico para nos falar por que temos que abordar esse tema no dia de hoje. Primeiro, por causa do tempo difícil que estamos vivendo. Os tempos difíceis que estamos enfrentando. Tempos de instabilidade, de crise. E Paulo diz, virão dias difíceis, de muito desafio e dificuldade. E por causa do perigo da apostasia dos últimos dias. E Paulo está dizendo aqui que o Espírito revelou a ele que nos últimos tempos as pessoas iriam apostatar da fé porque estarão dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinos, a doutrina de demônios. Então, Paulo deixou bem claro que haverá nos últimos tempos uma ação de engano para tentar minar no coração das pessoas exatamente a fé, para que elas não venham ter força para reagir e lutar e vencer nos grandes desafios da nossa vida. Então, esse é o primeiro motivo por que falar desse tema hoje. A segunda consideração é qual é a importância desse tema para a vida de um cristão. Por que me levou a preparar este assunto hoje para falar sobre a fé bíblica? O que esse tema tem a ver com a vida do cristão? Qual é a sua importância para a vida do cristão? Eu quero pontuar 2 pontos para você aqui. Primeiro, o conhecimento bíblico sobre a fé. Observe muito bem isso. O conhecimento bíblico sobre a fé nos habilita para um viver que agrada a Deus. Então, qual é a importância desse tema para a vida de um cristão? Primeiramente, porque o conhecimento bíblico sobre a fé vai habilitar, vai capacitar esse cristão a viver uma vida de relacionamento com Deus mais profunda, de intimidade. Então, a fé é importante porque ela nos aproxima de Deus. Ela nos leva para perto de Deus. E o segundo ponto é, saber viver por fé nos levará a agir de maneira correta diante dos desafios da vida. Então, a vida tem seus desafios. E nós já vimos que os dias são difíceis, de instabilidade, de crise. Temos que enfrentar a ação demoníaca, tentando roubar e matar a fé no coração das pessoas. Então, nós precisamos saber viver por fé, porque isso nos levará a agir de maneira correta. Então, a fé, ela nos orienta. A fé, ela nos mostra quais decisões devem ser tomadas. Ninguém pode tomar uma decisão impensada, baseado dizendo que está agindo por fé. Não. A fé, ela se baseia em fatos.
A fé, ela se baseia em coisas concretas. Por isso que a fé, ela não é uma fé jogada ao léu, como se tivesse assim, vamos ver o que vai acontecer. Isso não é atitude de fé. Então, quando nós aprendemos a viver por fé, isso nos levará, vai nos conduzir a um estilo de vida que nós vamos agir da maneira certa, porque nós sabemos o que Deus é e o que Deus pode fazer para a minha vida e para a sua vida. Então, esses são os motivos pelos quais eu abordo esse tema de hoje sobre a fé bíblica, o que me leva a falar, a começar esse estudo junto com vocês aqui, para a gente estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós vemos claramente que é importante falar disso por causa dos dias difíceis, é importante falar disso por causa do tempo da apostasia que tem se instalado e a importância que isso tem para a vida do cristão, porque vai habilitar o cristão. Você que quer ter mais intimidade com Deus, você precisa ter exatamente o conhecimento bíblico sobre a fé. E você precisa, então, passar a viver pela fé, que aí você vai agir da maneira correta para que você possa ter uma vida de vitória. Então, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, olha o que a Bíblia diz, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é por isso que a fé nos habilita a nos aproximar de Deus, a nos achegarmos a Ele, a mantermos um relacionamento de intimidade com Deus. Então, é necessário exatamente isso. Nós precisamos entender que sem fé, se não haver fé no coração de uma pessoa, essa pessoa não vai poder, então, se aproximar de Deus, porque ela não vai acreditar na sua existência, ela não vai aceitar a sua realidade. Mas a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos dele com fé, nós vamos entender que isso vai haver uma mudança na nossa vida. A Bíblia diz aqui que ele recompensa aqueles que o buscam. Então a fé nos leva para perto de Deus. Por isso que é importante nós aplicarmos no conhecimento da fé, porque quanto mais nós aprendermos sobre a fé, mais nós venceremos as barreiras, os obstáculos que nos impedem de nos aproximar de Deus. Nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer a dúvida, nós vamos vencer a incredulidade e nós vamos nos aproximar de Deus e crescer espiritualmente na presença do Senhor. O outro texto que eu quero compartilhar com vocês é 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7 diz claramente, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a fé é importante na vida de um cristão para que ele tome as decisões corretas, para que ele possa agir de maneira correta, para enfrentar os desafios da vida. Então, o que a fé me ensina? Me ensina a não olhar para as circunstâncias. A fé me orienta a olhar para quem pode resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. A fé me orienta a olhar para quem pode me ajudar a ter vitória diante dos desafios da vida. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, vivemos por fé, não vivemos pelo que nós estamos vendo, porque os nossos olhos se baseiam nas circunstâncias da vida, naquilo que é natural, naquilo que está à nossa volta. Nós não vivemos baseado exatamente pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Quem vive pela fé acredita na realidade, aquilo que pode estar além do que é simplesmente um sentimento e uma emoção, porque se deixarmos basear por isso, uma hora nós poderemos estar lá em cima, corajosos, destemidos, enfrentando os desafios, mas em outro momento nós poderemos nos colocar lá embaixo, nos sentindo fracassados, derrotados, desmotivados, sem força. Mas a Bíblia diz, temos que viver por fé e não pelo que vemos. Porque se vivermos pelo que vemos, seremos como uma montanha russa. Uma hora vai estar lá em cima, outra hora vai estar lá embaixo, e não é isso que Deus quer de cada um de nós. Problemas, dificuldades, desafios sempre haverão. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas ele nos deu a orientação da fé. Tende bom ânimo. E quem tem fé sempre terá bom ânimo para vencer os problemas, as dificuldades e as lutas da vida. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês nessas aulas que nós vamos estar aprendendo aqui em nome de Jesus. Bom, primeiro ponto que eu quero comentar com vocês aqui é
o que é a fé. Então, a gente precisa entender claramente, buscar uma definição, o que é a fé. Então, quando nós compreendermos o que é a fé, claro, não vamos tentar entender na sua essência, porque cada dia a gente vai crescendo na fé, cada dia a gente vai amadurecendo na fé. Então, isso vai nos levando a entender claramente o que é a fé a partir de uma vivência, de uma experiência diária. Ou seja, o que eu sabia, o que eu vivi ontem, me ajuda a chegar hoje. Mas hoje eu tenho que crescer e me desenvolver para que eu possa chegar até o dia do amanhã. Então, o que é fé? Eu quero colocar aqui algumas definições para que a gente possa, então, nos sintonizar sobre o que é fé. A primeira definição que eu quero colocar para você é a definição natural ou comum. Então, dentro de uma definição natural, de uma definição comum, nós vamos entender que fé é o quê? Uma confiança em uma coisa que não se pode provar inteiramente pela lógica do nosso conhecimento ou raciocínio. Então, dentro da visão comum, fé se baseia exatamente apenas em uma confiança em alguma coisa que não se pode provar. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam de ter fé e acreditar porque elas não vão confiar naquilo que não pode ser provado, que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser comprovado. Então, as pessoas muitas vezes exercem apenas uma fé comum porque é uma confiança naquilo que muitas vezes o raciocínio, o conhecimento não pode provar pela lógica, mas elas terminam ali acreditando. Então, a fé comum é uma fé que só se baseia na vida diária da pessoa, baseada nos seus sentimentos e nas suas emoções. Ok, vamos lá então. A definição teológica sobre o que é a fé. Então, nós vamos ver que a definição do dicionário teológico é o seguinte: é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Então, veja que a definição teológica ela já leva a pessoa para um nível realmente mais correto sobre o que é a fé. A fé não é simplesmente uma confiança em algo que não se pode comprovar pela lógica do raciocínio e do conhecimento. Não, não é isso. Fé, ela se baseia em algo concreto, algo verdadeiro. Que algo é esse? É a pessoa de Deus. Então, a teologia nos leva a entender que a fé é a confiança que depositamos em todas as providências que vêm de Deus, ou seja, no agir de Deus, no jeito que Deus opera, tanto no sentido da natureza, do cuidado que ele tem da sua providência, como também do seu cuidado que ele dispensa para todo aquele que se aproxima dele e confia no seu cuidado. É ainda a crença de que ele está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu. Então, fé, dentro de um contexto de teologia, é exatamente isso: é você crer nas providências de Deus e é você aceitar que Deus está no comando de tudo e que ele é capaz de manter esse equilíbrio, essa ordem daquilo que ele mesmo já estabeleceu. Então, essa é uma definição. E a definição bíblica é que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1 diz claramente: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, a tradução que eu estou usando aqui é a tradução transformadora. É uma linguagem onde nos leva a entender que a fé é algo que vai realmente mexer com a nossa vida, porque a fé ela nos mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Então, aquilo que nós esperamos, a fé já concretiza diante de nós essa realidade. A fé já mostra a certeza, a convicção, exatamente que aquilo que nós ainda não estamos vendo com os olhos naturais, já podemos dizer que está nas nossas mãos, que nós já conseguimos. Ou seja, a fé, ela me leva a ver o futuro acontecendo agora. Por isso que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Então, a fé bíblica é uma realidade que nos desafia a realmente sair das condições naturais da vida e acreditar que o impossível pode sim ser possível nas nossas vidas. Amém? Queria você que está comigo aí, dá um retorno aí para a gente saber se está tudo ok aqui na nossa transmissão da nossa live de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade.
Segundo ponto que eu quero comentar com vocês aqui, dentro do nosso estudo sobre curso da fé bíblica, é os vários tipos de fé. Então, se a gente já começa a entender que a fé é muito mais do que apenas a crença em algo que não pode ser comprovado pelo raciocínio, pelo conhecimento, que a fé é exatamente algo que nos leva a crer nas providências de Deus e no seu controle sobre todas as coisas, e Hebreus vem e diz claramente que a fé, ela nos mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos traz a convicção daquilo que não vemos. Então, precisamos entender agora os vários tipos de fé para que a gente possa nos sintonizar dentro deste assunto. Vamos lá, então? Eu quero pontuar para você aqui alguns tipos de fé. Primeiro, a fé comum a todas as pessoas. Ou seja, toda pessoa, de alguma forma, ela tem algum tipo de fé. E a fé mais encontrada nas pessoas é a fé comum. Que tipo de fé comum é essa? Eu vou ilustrar para você. A fé comum é exatamente aquela fé que a pessoa vai no comércio, ela compra um refrigerante, ela traz para sua casa, ela abre esse refrigerante, ela bebe esse refrigerante e ela crê que esse refrigerante que ela comprou não está envenenado e que também não vai matá-la e nem as outras pessoas que vierem a beber deste refrigerante. A fé comum também ela se baseia ainda no seguinte: você acorda de manhã, você se prepara para ir para o seu trabalho, e você crê que você vai trabalhar durante todo o dia no seu trabalho, que você vai retornar no final do dia e que nada vai acontecer nesse período de tempo entre você sair da sua casa, chegar no seu trabalho, passar o dia trabalhando e retornar para a sua casa. Então você tem essa fé que as coisas elas vão dar certo dessa maneira na sua vida. Ou seja, então a fé comum é exatamente essa coisa que acontece na vida de qualquer pessoa. Você não espera que as coisas venham acontecer tragicamente na sua vida. Você espera que tudo vai dar certo, que tudo vai correr muito bem. Então, essa é a fé comum a todas as pessoas. Mas é uma fé baseada apenas nos sentidos, apenas no que diz respeito à nossa forma de nos interagir com o mundo à nossa volta. Tem o segundo tipo de fé, que é a fé para a salvação. É uma fé que nos leva a receber aquilo que Deus nos oferece através de Jesus, seu Filho, mediante a sua morte sacrificial pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Então, a fé para a salvação é o sim que a gente diz para tudo aquilo que Jesus fez no Calvário através da sua morte para a nossa vida. Então, para ser salvo, você precisa simplesmente crer. Você precisa simplesmente aceitar o que Jesus fez, receber isso na sua vida, e essa fé que te leva a crer no que Jesus fez por você te dá essa garantia, essa certeza de salvação. A segunda fé que eu quero falar para você é a fé como uma característica do fruto do Espírito. A Bíblia diz claramente, através da Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, que entre as características, as 9 características do fruto do Espírito está a fé. E a fé ali está como uma característica de fidelidade. Então, essa fé é uma fé especial, que fala do meu relacionamento com Cristo, da minha experiência com Cristo. Essa fé vai nos mostrar claramente que eu estou manifestando o fruto do Espírito como essa característica de fidelidade, onde eu estou vivendo para Cristo nesse mundo, fiel a Ele, vivendo para Ele. Então, essa fé é uma fé que me leva a ser fiel a Deus no meu relacionamento com Ele, neste mundo tão corrompido, cheio de pecado, mas a minha fé, com essa característica do fruto do Espírito, fala da transformação do caráter de Cristo que está na minha vida. E por último, a fé como dom do Espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós vamos ver ali sobre os novos dons do Espírito, e nós vamos ver ali que entre essas características dos 9 dons está o dom da fé. E o dom da fé, ela é especial no sentido que é o crer no sobrenatural de forma tão concreta que a pessoa não tem dúvida naquilo que Deus pode fazer. Ou seja, a fé como dom é um dos dons que se torna a porta para que outros dons, como de curas e de milagres, possam acontecer. É necessário que este dom se manifeste para que os outros dons também possam se manifestar. O dom de curar e o dom de milagre ou de maravilhas possa se evidenciar por meio da
fé. Essa fé é uma convicção tão profunda, sem dúvida alguma, que Deus vai fazer, que Deus é poderoso para realizar. Então, essa fé é uma fé que nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Então, existe essa fé comum, que toda pessoa tem, existe essa fé que se manifesta por meio da palavra de Deus, que nos leva a crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Existe essa fé como característica do fruto do Espírito, que já é a experiência de mudança, de novo nascimento, que nós temos através de Cristo, e agora temos a fé como dom, que nos capacita para realizar o chamado, o ministério que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês dentro do nosso estudo de hoje é como então vem a fé. Então, nós já vimos sobre o que é a fé, nós já conhecemos um pouco sobre alguns tipos de fé e agora vamos dar um passo bem importante, que é como vem a fé. E a fé, meu querido, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dentro desse contexto, nós estamos falando que a fé é a realidade daquilo que esperamos, como diz Hebreus 11, verso 1, que é a convicção daquilo que não vemos. Ou seja, a fé é a confiança que temos na providência de Deus, que Ele é poderoso para fazer tudo quanto Ele estabeleceu mediante a sua lei, estabelecida na lei, na natureza. Então, a fé, essa fé que nos leva a viver toda essa realidade, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E está lá em Romanos capítulo 10 e o verso 17. Romanos 10, 17 é exatamente o texto que nos mostra como que a fé passa a se manifestar. Como que a fé passa a se evidenciar na vida de uma pessoa. Como a fé se manifesta, como que ela vem. A Bíblia diz claramente, de sorte que a fé é pelo ouvir. Ou uma outra tradução diz, vem pelo ouvir. E a Bíblia está dizendo aqui, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós somos expostos à palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós temos uma verdadeira resposta ao que a palavra de Deus diz, quando nós aceitamos isso na nossa vida, então existe algo que manifesta-se na vida da pessoa, que é a fé que se manifesta, a fé que evidencia-se. E essa fé ela é o começo para uma mudança, para uma transformação, para experimentar tudo quanto Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Alguém chegou a dizer que a fé é a chave que abre a porta das impossibilidades da minha vida. Então, tudo aquilo que eu acho que é impossível, pela fé, eu consigo abrir essa porta para que eu possa experimentar o impossível possível na minha vida. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a grande questão aqui é, que tipo de ouvinte eu tenho sido da palavra de Deus? Se nós formos para Mateus capítulo 13, nós vamos encontrar ali a parábola do semeador, onde nós vemos que cada tipo de solo que recebeu a semente, e a semente, Jesus diz, é a palavra de Deus. E cada solo representa um tipo de pessoa no que diz respeito à sua resposta, à sua decisão, de como ela responde à palavra de Deus. Então, nós vemos ali os 4 tipos de solo. Aquele que caiu à beira do caminho, aquele que caiu entre os espinhos, aquele que caiu entre as pedras e aquele que caiu em boa terra. A Bíblia diz claramente que aquele que caiu em boa terra é aquele que ouviu a palavra de Deus e a compreendeu, aceitou, deixou que a palavra de Deus tocasse, mudasse a sua vida. E lá diz o texto, esse é o que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, existe uma mudança, uma transformação de vida pelo poder da palavra de Deus, mediante a resposta que essa pessoa teve para com a palavra do Senhor. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o que o inimigo entende? O inimigo sabe que quando uma pessoa ela recebe a palavra de Deus, o inimigo sabe claramente quando uma pessoa aceita a palavra de Deus, quando ela compreende a palavra de Deus, essa pessoa ela vai mudar a sua vida. Essa pessoa vai dar fruto, essa pessoa vai dar resultados. Por isso que o primeiro tipo de solo, que é o solo à beira do caminho, representa as pessoas que estão com o coração fechado, com o coração duro, com o coração que não se abre para com que a palavra de Deus
diz. E a Bíblia diz que o inimigo, que é as aves do céu, vem e arrebata. Ou seja, as aves que comeram as sementes, fala das ações dos espíritos malignos que tira a palavra do coração da pessoa, porque para que essa pessoa não venha compreender o que a Bíblia diz, e venha ser salva. Ou seja, sua vida venha a ser transformada, sua vida venha a ser mudada. Então, o inimigo trabalha hoje para que as pessoas não recebam a palavra de Deus, para que as pessoas sejam céticas para com a palavra de Deus, porque ele sabe que a fé que vai mudar a vida da pessoa, a fé que vai trazer milagre, cura, a fé que vai trazer resposta, a fé que vai trazer vitória diante do desafio da vida, vem pela palavra de Deus. E quando a pessoa recebe a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, a sua vida sempre mudará para melhor, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Então, querido, nesse curso da fé bíblica, nós estamos aqui aprendendo a importância de entendermos o que é a fé, de nós entendermos os vários tipos de fé, de nós compreendermos como que a fé vem pela palavra de Deus. É por isso que eu e você não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. É por isso que eu e você temos que continuar ensinando e falando a palavra de Deus, porque essa é a maneira da gente disseminar a palavra da fé no coração das pessoas. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para você essa afirmação aqui, para você entender o poder que tem quando nós aceitamos a palavra de Deus na nossa vida. A fé se manifesta, cresce, se fortalece e produz os seus resultados na vida de uma pessoa unicamente mediante a aceitação do que Deus diz na sua palavra. Então veja que a manifestação da fé, o crescimento da fé, o fortalecimento da fé e os resultados que a fé traz na vida de uma pessoa exatamente vem mediante a aceitação do que a palavra de Deus diz. Então, Deus diz na sua palavra, a minha resposta de fé é aceitar isso, para que a minha fé possa se manifestar, para que a minha fé possa crescer, para que a minha fé possa se fortalecer, para que a fé possa gerar resultados na minha vida e na sua vida. E eu quero pontuar, para a gente finalizar esse estudo de hoje, 5 pontos com respeito à nossa atitude para com a palavra de Deus que traz fé no meu e no seu coração. Vamos lá, então? Primeira coisa que você tem que ter resposta com respeito ao que a palavra de Deus produz no seu coração é que você tem que pedir o que você tem por direito pela fé. Ou seja, peça o que você tem por direito pela fé. Então, a fé, ela me leva a entender isso. Eu tenho direito de alguma coisa. Deus fez algo por mim. Deus tem algo para fazer na minha vida. Deus tem algo para realizar na minha vida. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, a Bíblia diz que nós temos, sim, uma herança para receber. E essa herança, ela se manifesta em várias áreas da nossa vida mediante esse agir de Deus suprindo as nossas necessidades. Jesus mesmo falou em Mateus 7, ele disse, quem pede, recebe. Ele diz lá, quem busca, encontra, quem bate, a porta vai se abrir. E ele diz lá, Deus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se você tem direito como filho e Deus como pai tem coisas para te entregar, então peça o que você tem direito pela fé. A palavra de Deus é muito clara lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Olha o que a palavra de Deus diz aí para você entender o porquê que você tem que pedir o que você tem de direito pela fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, olha o que a Bíblia diz, peça a Deus. Então a Bíblia vai mostrar claramente muitos pontos com respeito a você pedir pela fé a Deus. E ele diz, peça a Deus que a todos, olha o que diz a Bíblia, dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então a Bíblia está dizendo, se você precisa de algo, você sabe que Deus tem para te dar, e a sua fé te leva a ter
essa ação de pedir, então a Bíblia está dizendo, peça que Deus dará. Então a fé sempre espera uma resposta de Deus. Não existe uma fé que fica assim, não sei se Deus vai fazer. Não, a fé sempre acredita que Deus pode sim fazer. Por isso que a fé nos leva a pedir a Deus aquilo que temos por direito. E o texto continua dizendo, peça, porém, com fé. Porque é a fé que me leva a pedir o que eu tenho de direito. A fé me leva a dizer, você tem direito, pode pedir, pode se chegar e pedir a Deus, que Deus tem sim para dar o que você precisa, que você reconhece de direito pela fé. Jesus disse uma certa feita, ele falou assim, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Esse tudo que Jesus disse está de acordo com o que Tiago está dizendo aqui. Tudo que você tem de direito. A Bíblia diz lá em 1 João, diz assim, e esta é a certeza que temos, que se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, pedir de acordo com a vontade de Deus é uma atitude de fé. Pedir de acordo com a vontade de Deus é entender que Deus tem algo para me entregar. Por isso, está de acordo com a sua vontade. E Tiago está dizendo aqui, peça, porém, com fé. Por isso que Jesus diz, e tudo quanto pedirdes ao Pai, ou seja, para pedir ao Pai, para pedir a Deus, como Tiago está dizendo aqui, tem que ter fé. Então, tudo quanto você pedir, você vai entender que é o que você reconhece como direito seu, e você então você já pode receber em nome de Jesus. E ele diz assim, não duvidando, porque exatamente é a dúvida que nos leva a não exercer a fé para pedir ou para buscar aquilo que nós já temos por direito. Ele diz, não duvidando, e ele fala que a dúvida representa um tipo de pessoa que não vai receber nada de Deus. Olha o que Tiago diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. E ele diz, não pense tal homem ou pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Então, Tiago é muito realista, ele é claro, ele diz, a pessoa que duvida, ela é inconstante, quem é inconstante não está tendo atitude de fé, se não está tendo uma atitude de fé, não vai receber. Tiago diz, tem que pedir com fé, uma fé que realmente acredita que pedindo a Deus, Deus fará. Então, a primeira coisa que eu pontuo para você é, peça o que você tem por direito. Segunda coisa, você, mediante a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, você tem que fazer o seguinte, você tem que declarar a palavra da fé sem duvidar. Tiago diz, peça com fé, não duvide. Então, você tem que declarar a palavra da fé sem duvidar no seu coração. Olha o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 11, verso 23 e o verso 24. Olha o que diz. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, olha o que a Bíblia está dizendo, você crê que vai acontecer aquilo que você está falando. Ele diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí ele vem agora e nos orienta quando que isso realmente pode acontecer. Ele diz, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e ter-lo-eis. Então, a gente não pode deixar que a dúvida entre no nosso coração. Nós temos que declarar a palavra da fé sem duvidar. Olha que Jesus mesmo diz aqui, se você não duvidar no seu coração. E aonde que a palavra de Deus tem que estar? A palavra de Deus tem que estar no seu coração, querido. Sabe, a palavra de Deus tem que estar no seu coração para que a sua boca possa profetizar a palavra. Jesus diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Colossenses capítulo 3, verso 16, diz claramente que a gente deve estar cheio da palavra de Deus. Lá diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, nós temos que estar cheio da palavra de Deus, o nosso coração cheio, porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, mais estivermos cheios dessa palavra, então mais a palavra da fé vai estar ativamente na nossa vida, ou seja, o monte
representa os desafios, o monte representa as dificuldades. E qual é a nossa atitude diante de tudo isso? É ter uma palavra de fé dizendo que isso vai se resolver, que isso vai ser superado e que nós vamos superar e vencer em nome de Jesus. Tá bom? Então você tem que declarar a palavra da fé sem duvidar. Outra coisa, você e eu temos que a nossa ação de fé, ela tem que ser à altura do que a palavra de Deus diz. Ou seja, que a sua ação de fé seja à altura do que a palavra de Deus diz. Então, a fé, ela me leva a ter uma atitude de acordo com o que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor diz. Vamos ver isso na prática? Olha o que diz Mateus capítulo 14, versos 28 e 29. Olha, isso aqui foi um fato que aconteceu com um dos discípulos de Jesus, a sua experiência que ele teve ao ouvir a palavra que foi liberada sobre a sua vida e a resposta que ele teve a essa palavra que ele ouviu e a experiência que ele viveu. Olha o que diz o texto. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então, quando Jesus disse, não temas, sou eu no meio daquela tempestade, os discípulos estavam tomados de medo, estavam apavorados. Quando Jesus disse assim, sou eu, não temas, Pedro respondeu dizendo, olha, se é tu, Senhor, então manda-me ter contigo por cima das águas. E uma palavra foi liberada sobre a sua vida. Uma palavra que veio de Deus, na pessoa de Jesus, ele disse, vem. Quando Pedro ouviu aquela palavra, uma palavra que veio do Filho de Deus, Pedro respondeu à altura. E diz o texto, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quando Pedro teve uma resposta à altura do que a palavra de Deus foi liberada na sua vida, ele vivenciou algo que a fé pode trazer na nossa vida. Então, qual é a nossa atitude? Responder à altura do que a palavra de Deus diz, nem mais, nem menos. Temos que responder somente à altura do que a palavra de Deus diz, para que a gente possa, então, viver uma vida de fé vitoriosa em nome de Jesus. Pedro caminhou sobre as águas porque ele teve uma resposta à altura do que ele ouviu. Jesus disse, vem. E hoje o Senhor fala para você, para que você responda ao que a palavra de Deus diz, à altura disso, para você viver o milagre de Deus na sua vida. Quarto ponto, para a gente responder ao que a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o rema de Deus, a revelação do Senhor. Ou seja, eu e você temos que crer no que a Bíblia diz e não no que os nossos sentimentos estão dizendo para nós. Ou seja, creia no que a Bíblia diz e não no que os seus sentimentos lhe dizem. Vamos ver isso na prática? Um dos discípulos de Jesus teve essa experiência de responder simplesmente pelos seus sentimentos, por aquilo que ele estava sentindo no momento. Vamos lá então, João 20, verso 25. Aqui vai nos falar o momento em que um dos discípulos de Cristo, chamado Tomé, ele simplesmente se baseou nos seus sentimentos e não na fé. Olha o que diz o texto. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Então, Jesus apareceu aos discípulos logo após a sua ressurreição, mas a Bíblia diz que Tomé não estava naquele momento. E uma semana depois, os discípulos estavam reunidos, Jesus novamente naquele local, e os discípulos disseram para ele, olha, Jesus apareceu, e ele disse, eu não creio. Se eu não tiver contato físico, eu não vou crer naquilo que vocês estão dizendo. Tomé estava vivendo baseado nos seus sentimentos e não em uma resposta de fé àquilo que os discípulos estavam dizendo sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então, Tomé representa as pessoas que agem pelos sentimentos, agem pelas emoções, responde pelos seus sentidos físicos e naturais, e não exatamente pela atitude de fé. Então, meu irmão, meu querido, creia no que a Bíblia diz, e não no que os seus sentimentos possam estar dizendo, porque haverá
momentos que você vai dizer, o meu coração não está sentindo, mas a palavra de Deus diz que pode acontecer. Então você tem que escolher em crer no que a palavra de Deus diz e não naquilo que você está sentindo. Por isso que Jesus disse, não deixa que a dúvida entre no coração, porque a dúvida fala de como nós respondemos com os nossos sentidos físico, ao mundo ao nosso redor, as nossas emoções, ou seja, a forma como eu penso e eu sinto, isso me leva a ter uma reação que trará os resultados ou as consequências de tudo isso. Então, Tomé era uma pessoa que não acreditava naquele momento, porque ele disse, só acredito se eu ver, se eu tocar. E aí Jesus, quando encontrou-se com ele, disse, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é, mantenha seu olhar na palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, esse último ponto que vai nos mostrar que nós temos que manter o nosso olhar na palavra de Deus. Nós temos que estar voltados para a palavra de Deus. Nós temos que estar focados naquilo que a Bíblia diz. Eu quero dar um texto para você, Hebreus 12, verso 1, que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus é um exemplo de um vencedor. Jesus é um exemplo daquele que triunfou sobre a morte. Jesus é um exemplo daquele que cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Jesus é o nosso modelo. E a Bíblia está dizendo aqui, então olhe para Jesus, que ele é o autor, o que dá início, o que começa a nossa fé e aquele também que consuma, aquele que finaliza, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Aí você pode falar assim, pastor, mas cadê Jesus para me olhar para ele? Eu preciso então olhar para Jesus, cadê ele? Então agora eu vou te dizer, você vai encontrar Jesus agora, nesse momento, na palavra. Jesus mesmo disse para algumas pessoas no seu tempo, assim, as palavras que estão escritas, elas testificam em mim. Jesus deixou bem claro que desde Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus, para aquilo que ele veio fazer pela minha vida e pela sua vida. Então, se você seguir o conselho de Hebreus 12, verso 2, diz assim, ó, olhando para Jesus. Então, como encontrar Jesus hoje? É abrindo as Escrituras. Se você se voltar para as Escrituras vão apresentar você, a pessoa de Cristo, e a sua obra na cruz do Calvário, e o resultado que isso pode acontecer na sua vida. Então, Jesus é um exemplo de um homem que viveu pela fé e triunfou e venceu, e a Bíblia diz, ele está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele realizou o propósito de Deus na sua vida e foi vitorioso até o fim. Porque ele viveu também baseado na fé, na obediência, aquilo que Deus já havia determinado para que ele vivesse aqui nessa terra. Ele mesmo disse, não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, como nós devemos responder a palavra de Deus? Mantendo o nosso olhar na palavra. Então, abra as Escrituras todos os dias. A Bíblia mesmo diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrita. E a Bíblia diz, vai haver um resultado. E resultado é esse. Então, fará prosperar o teu caminho e será sucedido. Salmo 1 diz mais ainda, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar o seu fruto na estação própria, a folhagem não vai cair, tudo quanto fizer também prosperará. Tiago diz ainda, você sendo um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte, você também será bem-sucedido, feliz naquilo que você realizar. Então, Jesus é um exemplo de fé para ser seguido. Então, essa é a minha palavra de hoje, o estudo que eu quero estar compartilhando com vocês sobre o curso da fé bíblica. Hoje foi mais uma introdução para que a gente possa, então, ver que tem muito mais para falar sobre como alguns temas que a gente vai estar abordando aqui, exatamente porque a gente tem que crer com o coração, quais são os inimigos da fé e outros temas importantes que a gente vai estar comentando aqui na quarta-feira, no nosso horário das 20h20, ok? Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que esteve comigo até esse momento.